perguntas que vos introduziram agora. Mas, na essência, passa por, e foi assim que o pensámos e que o imaginámos, e por isso convidámos estas pessoas, por trazer casos muito reais, casos que nos são próximos, casos portugueses, o do Ativo Banco 7 e o da Lanidor, que pensamos que neste contexto são a prova cabal de que, quando há energia posta na implementação de estratégias web, há uma capacidade de crescimento, há uma capacidade de execução muito relevante. Falamos de nova realidade e de Arena Central na estrita medida em que os tempos de facto são diferentes. Há quem fale de novos tempos, até na comunicação que hoje faz, mas centralmente o que nos parece é que, para a generalidade dos modelos de negócio, vai haver descontinuidades. Vai haver descontinuidades desde logo naquilo que tem a ver com o dimensionamento e a morfologia dos seus mercados. As pessoas que antes lá estavam como compradores agora não estão, ou estão com perfis de compra muito diferentes. Isso é desafiante para as empresas. As empresas vão ter que subsistir, vão ter que continuar a encontrar segmentos e áreas de crescimento e vão ter que o fazer, na essência, com mercados que, do ponto de vista de valor, são menores. Neste contexto digital, em sentido lato, acreditamos que é um aspecto fundamental que ganha uma crescente importância na estratégia das empresas. Ganha porque permite fazer mais barato, permite repensar propostas de valor, e hoje vamos ver aqui um conjunto de exemplos muito pragmáticos dessa realidade. Quando pensámos a sessão de hoje, e quando a fomos preparando ao longo das últimas semanas, pareceu-nos que era importante, e era um bocadinho esse o objetivo que tínhamos para hoje, que daqui saíssem com 5 ideias que nos parecem centrais. Uma é que o digital hoje tem uma centralidade brutal para a generalidade das pessoas. Muito para além dos números, muito para além daquelas ideias que todos temos de que há milhões de pessoas com contas no Facebook, de que as pessoas são multitasking e funcionam com N equipamentos ao mesmo tempo. A centralidade que hoje tem o digital na vida das pessoas, no seu cotidiano, naquilo que é a sua dinâmica social, mas também naquilo que é a sua dinâmica enquanto consumidores, é algo que nos parece que inequivocamente existe, e a prova cabal são 2 negócios que têm clientes que vivem em cima do digital de forma muito significativa. Também a ideia de que hoje pensar digital é forçosamente pensar para além do que tradicionalmente podem ser pequenas modas, mesmo que modas com alguma relevância, ou temas como aqueles que foram sendo os centrais da agenda web dos últimos anos, como o search, como são agora as redes sociais. São claramente centrais, também vamos ter 2 exemplos disso, mas são apenas pontos de partida. Por outro lado, e o que nos parece, e muito agarrado a uma ideia que o Rogério Canhoto Davas vai passar naquilo que ele fala de blended strategies, a ideia de que o digital vai ao encontro do que são hoje desafios centrais de negócio. O desafio da rentabilização de clientes, provavelmente estamos a falar de tempos que não nos vão permitir pensar em angariar muitos novos clientes, nos vão obrigar a olhar muito mais para os que temos. O ter processos de relação muito mais próximos da fidelização, o desenvolver novos canais que permitam desintermediar o que tradicionalmente foram modelos de venda e comercialização. Por outro lado, a noção de que investir em digital é crescentemente a capacidade de olhar para os 3 temas que aqui foram apresentados. O percebê-lo como canal de venda, como o sítio onde eu consigo ir prosseguir novos mercados, o sítio onde eu consigo atingir novos segmentos de clientes, o mídia, com tudo o que encerra do ponto de vista de comunicação, de relação, de fidelização, mas também, e numa dimensão que nos parece das menos exploradas até hoje na realidade digital portuguesa, como enabler de modelo de negócio. Como algo que permite fazer coisas diferentes, coisas mais relevantes, coisas com modelos de negócio e com modelos financeiros estritamente diferentes, e novamente a escolha das 2 empresas que para hoje aqui temos foi esta. E finalmente a noção de que o digital hoje nos obriga a pensar negócio sob novos conceitos. O do blended communication é um deles. Há quem já diga que estamos no mundo do Big Data World e, portanto, o negócio é bem sucedido se conhecer os seus consumidores e se conseguir valorizar e trabalhar a sua informação transacional. Com as pessoas que desafiámos para o painel de hoje, e vão ser 4, o que queremos é, e acreditamos que vamos conseguir, não eu, mas as pessoas, porque vão ver que são de uma emoção a explicar o que fazem, a apresentar os seus negócios, que é contagiante. Queremos, sobretudo, sair com uma lógica de apelo à ação, de mostrar que é possível, que com
escala, com energia, com reflexão, o digital está lá, o digital tem potencial, é um digital nosso, é português, não precisamos de ir buscar inspirações a mercados distantes, estão aqui, são reais, são de uma proximidade desafiante naquilo que tem de detalhe de negócio, mas também naquilo que tem de ensinamento e naquilo que tem de disponibilidade, qualquer um dos dois, para num ecossistema desenvolver coisas novas. E qualquer um dos dois negócios também é disso um excelente exemplo. Para começar esta nossa sessão, vamos ter o Rogério Canhoto, que, depois de ter olhado para a apresentação que ele vai fazer, acho que sintetizava a dizendo que é um choque com a realidade. Algumas daquelas coisas poder-nos parecer pontualmente óbvias, mas quando são agregadas, como aqui estão, quando aparecem com a escala com que aqui aparecem e com a sistematização conceptual com que o Rogério as enquadra, fica mais ou menos claro que não são negáveis. Não dá para dizer que o mundo não é assim, não dá para dizer que não temos que nos adaptar a este mundo e não dá para dizer que não é neste mundo que estão as nossas próximas oportunidades. Rogério, muito obrigado. Muito bem. Rui, obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à PDC o simpático convite que me endereçou para estar aqui presente e para poder participar neste congresso. E, obviamente, agradecer-vos a vocês que no dia de hoje constatamos que não fizeram greve a esta apresentação, o que constitui também um fator adicional de motivação para estar aqui deste lado. Pois bem, o desafio que me foi lançado era um pouco este que o Rui mencionou, que é a inevitabilidade do digital nas estratégias de comunicação das empresas. E quando ele me lançou este desafio, eu perguntei a mim mesmo, mas qual é o tema? É um no-brainer, ao fim e ao cabo. Obviamente que o digital tem que estar dentro das estratégias de comunicação das empresas e, obviamente, que cada vez mais é um fator relevante na diferenciação das marcas. Mas, na realidade, quando começamos a olhar para a nossa realidade, percebemos que ainda existe muito a fazer e que existe um potencial que temos que explorar a todos os níveis. E, dito isso, tentei procurar aqui um mote para esta apresentação, e o mote é este que vocês aqui veem, de Gutenberg a Zuckerberg. E isto porquê? Porque, na realidade, nós estamos perante uma mudança de paradigma, novamente, que é minimamente comparável com aquele que surgiu há 500 anos atrás, quando Gutenberg desenvolveu a imprensa escrita e com todo o impacto que isso teve do ponto de vista de comunicação na sociedade. E a lógica que está por trás dessa é essa mesma, ou seja, temos uma nova realidade que está a dialbar. Assistimos ao longo dos últimos 10 anos a mudanças estruturais, nos últimos 3 a mudanças vertiginosas a vários níveis e, portanto, efetivamente, Murdoch também o diz, estamos a assistir a uma mudança radical do ecossistema, do status quo deste ecossistema, em que há uma mudança de poder para o lado do consumidor que controla de alguma forma também e cada vez mais todo este processo de comunicação. Obviamente, como eu vos dizia, o digital é inevitável. E é inevitável porque, efetivamente, ele está em todo lado. Acompanha-nos ao longo do nosso dia-a-dia, já não podemos viver sem ele. Temos uma série de realidades que entram porta dentro, como esta, em que, efetivamente, cada vez mais o consumidor sente-se impactado e é impactado e utiliza meios digitais no seu dia-a-dia. Mas também sabemos, e a nossa realidade assim o demonstra, que há setores que são mais impactados do que outros pelo digital. Efetivamente, à medida que o digital se vai impregnando no nosso dia-a-dia, percebemos que há mais setores que aqui há uns anos atrás de todos tinham a ver com o digital e hoje em dia são efetivamente impactados pelo digital. Dito isto, e focando um bocadinho no tema do digital, que é importante para contextualizar tudo isto, estamos efetivamente perante um novo canal. Este novo canal é um canal de comunicação, efetivamente, mas para além de um canal de comunicação, e não nos podemos esquecer disso, é um canal de venda, e também não nos podemos esquecer que é também um canal de fidelização. E, portanto, estamos perante um canal que agrega um conjunto de ferramentas ditas de marketing num único meio, só. E isso, associado a 2 outras características que para nós são fundamentais. Por um lado, a interatividade. A interatividade permite, tanto de um lado como do outro, como quem comunica como quem recebe, e vice-versa. O tema todo da velocidade a que tudo surge neste canal, níveis astronómicos de todos os números que nós olhamos para a internet. E, por outro lado, tudo o que tem a ver com o tema de efeito de rede que surge associado à internet. Ao fim e ao cabo, a desmultiplicação que existe nos processos de comunicação. E perante esta realidade de um novo canal com estas características, está cada vez mais a ganhar realidade na comunicação das marcas, mas, acima de tudo, a alterar muitas das regras com as quais nós vivemos ao longo dos últimos 50, 60, 100 anos, numa perspectiva de mass market. E é esse impacto do digital que faz com que, e a Business Week já o referiu aqui há uns tempos atrás, que haja um mass market que está a desvanecer
e novas regras estão a entrar no mercado para quem quer comunicar, para quem quer vender. E estas novas regras trazem atrás de si outras coisas, trazem um novo jargão. É fundamental que quem está desse lado, a agarrar as marcas, a gerir as marcas, compreenda um novo jargão, porque é esse jargão que cada vez mais vai fazer parte do nosso léxico. Que tenha que ter novos fornecedores de serviços, porque estes novos canais exigem novas funcionalidades. Ao fim e ao cabo, estamos a falar de novas regras para um novo tipo de economia. E não nos temos que esquecer daquilo que aprendemos durante os últimos 50 anos e que nos trouxeram ao sucesso das marcas que temos hoje em dia. Temos, isso sim, é que aprender uma nova realidade e incorporá-la naquilo que é aquilo que eu chamo uma blended communication, juntar digital e tradicional e sermos mais relevantes para o consumidor. Pois bem, falando em consumidor, é nessa perspectiva que nós também temos que olhar um pouco para as características de quem está do outro lado. Aqueles que efetivamente utilizam e dinamizam a internet como ninguém. E este consumidor, mais do que aquela divisão que eu costumo fazer entre digital natives e digital immigrants, sendo que digital immigrants somos todos nós que estamos nesta sala e que assistimos ao dialbar das novas tecnologias e o aparecimento da internet e tudo aquilo que eu falei anteriormente, e temos do outro lado os digital natives que vivem já hoje uma realidade totalmente digital e que se calhar é aqueles que, para mudar um canal de televisão, chegam à televisão e fazem assim no ecrã, porque essa é a realidade que eles veem a acontecer noutros devices que nós temos hoje em dia. Mas se nós formos olhar mais em detalhe para o consumidor, percebemos que há aqui algumas características que nós, marcas, temos que trabalhar cada vez mais e ter em consideração cada vez mais quando comunicamos para o mercado. A primeira é que o consumidor efetivamente quer participar. Quer participar com as marcas, quer sugerir, quer opinar, quer contribuir para aquilo que é o produto, aquilo que é o serviço, aquilo que é o próximo passo daquela marca. E existem vários exemplos nesta matéria. Um deles, por exemplo, é a Ben & Jerry's, aquela marca de gelados, que pergunta aos seus consumidores quais são dos sabores antigos que existiam e que já não estão no mercado, aqueles que eles gostariam de revitalizar. Outra marca que soube dar bem a volta e perceber que os consumidores querem participar foi a Lego. A Lego, há 10 anos atrás, passou por uma crise enorme, esteve à beira do colapso, mas efetivamente eles renovaram-se, inovaram e têm um segmento estratégico neste momento para eles, que chamam-se AFOLs, Adult Fun of Lego. Basicamente, aqueles que, quando tinham 5 anos, adoravam brincar com o Lego, hoje em dia têm 40 anos, têm poder de compra e hoje é um dos segmentos mais rentáveis da Lego. São os consumidores, os AFOLs, que dizem à Lego quais são as próximas peças que deviam desenvolver, os próximos kits que deviam desenvolver e que têm um ingresso médio, têm um ticket médio de compra na Lego muito mais elevado do que o consumidor tradicional. 2 exemplos de como é que o consumidor quer participar e as marcas devem entendê-lo. Por outro lado, também já o percebemos, o consumidor tem cada vez mais, com estes meios digitais, poder do seu lado. E esse poder do seu lado transfere-se na forma como consegue comunicar com outros, como consegue influenciar outros e também como consegue influenciar marcas. Temos exemplos relativamente recentes de quando a Gap quis mudar a sua logomarca e consultou os seus fãs no Facebook e eles disseram claramente que não. E a Gap dizia, bem, já percebi, eles não gostam desta logomarca pela qual nós estamos a tentar alterar, então vamos lhe perguntar quais são as características da nova logomarca que eles gostariam de ter. E eles voltam a dizer, não, vocês não perceberam, nós gostamos daquilo que está, não mudem. Outro caso que nós também temos, e relativamente mais próximo, e o Rui falava um pouco disso, das nossas realidades locais, é o tema da Incitel. Como é que uma marca que entrou no meio digital depois teve algumas dificuldades em lidar com uma realidade que se deparou numa lógica de power to the people. O que quer dizer que as marcas cada vez mais têm que ter em consideração o digital e quando entram no meio digital têm que ter muito bem planeado o seu plano de ação. Okay? Dito isto, e continuando nas características do consumidor, percebemos que é um consumidor que cada vez mais valoriza a opinião de terceiros. Às vezes mais do que a opinião da própria marca. Esta estatística de 94% confiam no word of mouth, obviamente que é dinamizada e muito dinamizada porque é hoje uma realidade digital em que nós podemos partilhar na nossa rede de contactos uma série de opiniões. E esta série de opiniões, ao fim e ao cabo, o que dinamizam no ponto de vista prático é a influência do processo de decisão. Quando nós queremos reservar um quarto de hotel num booking.com, obviamente estamos a considerar opiniões de terceiros que eventualmente até nós desconhecemos. Quando queremos comprar um livro na Amazon, efetivamente estamos a considerar opiniões de terceiros que efetivamente também desconhecemos. E, portanto, há aqui um fenómeno algo estranho relativamente àquilo que eram as práticas do mercado de massas em que nós tínhamos a influência dos nossos peers mais locais, em que nós temos aqui a influência de peers globais. E as marcas têm que contemplar isto também nas suas estratégias. Dito isto, temos também aqui outra característica que, na minha opinião, é bastante relevante. É que os consumidores cada vez mais movem-se por comunidades de interesse. E estas comunidades de interesse, ao fim e ao cabo, refletem as suas paixões. E a dúvida que existe é, então, quais são as paixões dos vossos consumidores? Que é esse o local onde vocês têm que estar presentes. Viver essas paixões e a vossa marca ser relevante para essas paixões que existem dentro dos vossos consumidores.
E, obviamente, que aqui o tema é relativamente simples. É porque os modelos de segmentação tradicionais começam a ficar, de alguma forma, mais ineficazes. Não é que não sejam válidos, mas mais ineficazes. Porque começam a surgir conceitos como autossegmentação. Criar condições para que seja o próprio consumidor a definir qual é o segmento de portfólio, do vosso portfólio de produtos ou serviços em que se enquadra. E há várias marcas já a fazê-lo. A TAP, por exemplo, fala de forma bastante bem estruturada. Dito isto, duas outras características para mim também são relevantes nesta nossa discussão e depois para alimentar o painel de debate. Uma delas é que 85% dos utilizadores da internet fazem ROPO, fazem Research Online e Purchase Offline. 85% dos utilizadores vão procurar informação sobre as vossas empresas no digital para depois definirem a sua decisão de compra no tradicional. E aquelas pessoas que costumam vir ter comigo a dizer o meu setor dificilmente vai ser impactado no curto prazo pela componente digital, temos aqui uma bela estatística que demonstra que, efetivamente, se calhar as vendas não são diretamente impactadas por um canal digital, mas todo o processo de decisão de compra do seu produto ou do seu serviço são claramente impactadas pelo processo digital. Por último, e como reflexo ao fim e ao cabo de tudo isto, é um consumidor que sofre de FOMO. Eu trago aqui alguns acrónimos, um bocadinho para brincar também com estas designações um bocado herméticas do digital, que é o Fear of Missing Out. Existe hoje, e já estudado de alguma forma, um sentimento de que as pessoas têm medo de ficar de fora. Quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. Que se passe algures na rede alguma coisa que é relevante para eles e que eles não estejam a par. O que faz com que isto seja um processo circular. Na realidade, as pessoas vão procurar mais informação, sentem-se perdidas em tanta informação e querem mais informação para sentir essa segurança. E, curiosamente, há uma estatística interessante que diz que 30% dos utilizadores de Facebook consultam o Facebook antes de se levantarem da cama. O que demonstra um bocadinho também esta tendência de fear of missing out. Mas as estatísticas são o que são. E, na realidade, aquilo que eu gostaria de perceber é que, nos últimos 60 segundos desta minha apresentação, isto foi aquilo que se passou no digital. E, obviamente, que estes números, de alguma forma, são bastante impactantes, aquilo que o Rui dizia ainda há pouco. Quando começamos a sistematizar e a estruturar todos estes dados para uma apresentação desta natureza, temos noção do que é que se está a passar. Mas, curiosamente, também, se nós olharmos para aquele quadro mais do que o impacto dos números, é que estão ali uma série de novas ferramentas que os marketeers e os diretores-gerais das companhias que nós temos no nosso país têm que considerar nas vossas estratégias de comunicação. Porquê? Porque são aí que os vossos consumidores, que os vossos targets estão. Gastam o seu tempo, sentem-se impactados. Dito isto, nós efetivamente, e como eu dizia no início, estamos numa mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma da forma como as empresas comunicam com os seus targets. E essa mudança de paradigma, se as empresas não se adaptarem, correm um risco sério de extinção. De extinção na perspectiva em que perdem competitividade, tornam-se menos eficazes. O mercado, como está também neste processo de contração, não facilita a vida e, portanto, efetivamente as marcas têm que se adaptar. Têm que se adaptar a fazer o quê? E aí também procurei sistematizar um bocadinho quais são os processos de adaptação que têm que existir aqui do ponto de vista das marcas. Um deles é que as marcas têm que passar de uma lógica de monólogo para uma lógica de diálogo. Compreender o consumidor, falar com o consumidor e dar espaço ao consumidor para que ele também participe, como nós vimos anteriormente. Duas marcas que o fazem de uma forma bem estruturada. A Starbucks criou, através do digital, mais uma vez estamos a falar da inevitabilidade do digital, um site que se chama My Starbucks Idea, onde os consumidores da Starbucks, os clientes da Starbucks, podem ir sugerir produtos, sugerir serviços, melhorias nos espaços. E essas melhorias ou essas sugestões são discutidas, são votadas pela comunidade de fãs e de clientes da Starbucks e, no final, se forem aprovadas pela Starbucks, são implementadas. Isto demonstra claramente que uma marca típica de mass market, que nasceu em meados do século passado, está a adaptar-se através do digital. Outro exemplo é M&M's. Claramente, empresa de mass market, que hoje em dia já coloca o diálogo em cima da mesa através do digital. Qual é a próxima cor do próximo M&M que nós vamos lançar? Qual é o tipo de mensagem que vocês querem ver impressa no M&M, tanto na frente como no verso? Hoje em dia o digital está a dinamizar esta componente e é também uma das fontes de receita de M&M's, se vocês forem ao site dos Estados Unidos. Por outro lado, as marcas têm que passar de uma lógica standardizada do one size fits all, que era, obviamente, uma lógica de mass market, para uma lógica muito mais de relevância. E aqui estamos a falar de como utilizar o digital para se tornar relevante. Existem algumas marcas que o estão a fazer de uma forma muito inteligente. Trago-vos aqui também duas. Uma delas, conhecidíssima, a Nike, quando lançou a Nike Plus, ao fim e ao cabo, reformulou a forma como as pessoas entendem a corrida, não é? O desporto, o running, como eles o chamam. E porquê? Porque numa altura em que, num contexto em que cada vez se torna mais relevante
a componente do bem-estar, do desporto, da saúde, a Nike percebeu que dentro deste contexto a relevância vem por estar com o consumidor onde ele necessita de apoio, onde ele necessita de relevância. E hoje em dia eu consigo fazer o download de um podcast com as músicas que eu quero através da Nike Plus para o meu iPhone. O iPhone acompanha-me na minha corrida, eu consigo partilhar o meu percurso, as metas posso partilhar com os meus amigos, eles podem comentar e, ao fim e ao cabo, dinamizaram de uma forma completamente diferente no mercado em que o digital, como outros, diziam não, o impacto é relativamente reduzido, eles conseguiram efetivamente ganhar clientes através deste mecanismo. Obviamente, depois também tem o Nike ID, em que vocês podem personalizar as vossas sapatilhas de corrida, e outras alternativas que souberam utilizar o digital. Outra marca que eu vos trago também como um bom exemplo de como utilizar o digital e como sincronizar numa lógica blended é o Plano Automático de Poupança da Caixa Geral de Depósitos, uma abordagem muito recente e que efetivamente causou bastante impacto exatamente nessa perspectiva, de utilizar não só meios tradicionais, mas também meios digitais para conseguir impactar da melhor forma e de interagir e ser relevante para os targets da Caixa Geral de Depósitos. Isto porquê? Na realidade, num contexto de grande tensão social, de grande contração da economia, em que só se fala em poupar, há aqui uma lógica de relevância para o consumidor e depois de criar os mecanismos e os canais para que o consumidor possa responder, perceber qual é que é a oferta, não se esqueçam dos 85% que fazem ROPO, e no final tomarem uma decisão de compra, ou neste caso uma decisão de ativação de algum tipo de serviço. Passando outra mudança que tem que existir do ponto de vista de comunicação e de estratégia de comunicação das marcas. Parar de pensar num consumidor que é relativamente estático para um consumidor que está claramente móvel, nómada, e na lógica de full mobility. Isto porquê? Porque cada vez mais nós somos nómadas, todos nós temos uns terminais que nos acompanham para todo lado. E isso a Tesco percebeu com a entrada na Coreia. Este é um caso que se calhar algum de vocês já conhecem, que a Tesco levou o supermercado para o metro. Na realidade, aquilo que vocês veem ali não é um linear típico de supermercado, aquilo é uma imagem que foi colada na parede e em que, na realidade, as pessoas, enquanto esperavam pelo metro, tinham uma aplicação da Tesco, picavam os vários códigos de barra relativos aos produtos que queriam encomendar, diziam qual era a quantidade, davam o OK e a Tesco entregava no dia seguinte em casa. Ao fim e ao cabo, este foi um prémio em Cannes este ano, e ao fim e ao cabo é uma revolução bastante grande na forma como as pessoas podem fazer compras no seu supermercado. Claramente pensando a lógica de mobilidade e de nomadismo que os nossos clientes, os nossos targets têm cada vez mais. Outra chama-se GeoCoupons, está com uma taxa de crescimento brutal nos Estados Unidos e, na realidade, se eu disser onde é que estou, esta aplicação diz-me à nossa volta quais é que são as oportunidades, os descontos, os cupons que eu posso descontar e ter benefícios face aos produtos ou serviços que são relevantes para mim. Mais uma vez, uma forma diferente de entender o digital para captar novos clientes. Por outro lado, as marcas têm que passar de uma lógica de mass media consumption, típica durante os últimos 50, 60 anos, para aquilo que eu chamo o media snacking. Cada vez mais, então aqui há alguns exemplos, nós temos à nossa disposição um conjunto de meios onde nós podemos fazer picar aquilo que nos interessa. E há dois exemplos claros disso. Eu, por exemplo, no iPad tenho uma aplicação que se chama Flipboard. E no Flipboard eu consigo, de uma vez só, perceber quais são as temáticas mais interessantes daquilo que é relevante para mim e picar uma, picar outra, e utilizo o iPad para isso, mas também posso consultar o computador e migro de uma coisa para a outra. Outro bom exemplo que nós também temos relativamente próximo é o tema do Mel, que lançou uma oferta que se pode visualizar tudo que são conteúdos gravados ou não gravados no PC, na televisão e no iPad. E aparentemente também no mobile. Qual é que é a questão em relação a tudo isto? Mais uma vez, a lógica do media snacking. Eu consigo ver uma parte, consoante o contexto em que eu estou, posso ver uma parte na televisão, posso ver uma parte no iPad, dependendo da evolução que eu tenho de geografias ou de contexto. Okay? Dito isto, e tocando mais um ou dois temas que são relevantes nesta mudança de estratégia das marcas em relação ao digital, as marcas têm que parar de pensar numa lógica de broadcasting para pensar numa lógica de mycasting. Cada vez mais os vossos targets querem consumir os meios ao ritmo que querem, onde querem, como querem e o que querem. Okay? É um on-demand, é como costumo dizer, é a era do on-demand. E há bons exemplos também nessa perspectiva. Outro também bastante próximo. Eu consigo hoje ver o noticiário da RTP, as temáticas que mais me interessam. Não preciso de assistir 1 hora de noticiário. Há uma aplicação, faço o download dessa aplicação e depois vejo qual é que é a parte do noticiário que me interessa. Outro exemplo também é o Netflix. Um exemplo dos Estados Unidos, que vocês conhecem e que tem tido taxas de sucesso bastante grandes, em que disponibiliza uma base de dados gigantesca de filmes e de episódios de televisão
em que eu faço o download dos filmes e dos episódios que eu quero e que vejo à hora que quero e como quero, que interrompo quando quero. É tudo on demand, basicamente. E esta é uma realidade que nós, em termos de marcas, temos que aprender a lidar e aprender a agir, porque podem constituir excelentes oportunidades de impacto dos nossos targets. Por outro lado, as marcas têm que passar de uma lógica de impacto no target para uma lógica de envolvimento do target. E este é um mindset relativamente diferente face àquilo que também nós temos vindo a utilizar ao longo dos últimos anos e que, mais uma vez, deram muito sucesso em muitas companhias. E nesta perspectiva temos também 2 bons exemplos de marcas que o fizeram de uma forma bastante estruturada. Uma delas foi a Pepsi. A Pepsi tirou todos os seus investimentos do Super Bowl, dos investimentos publicitários do Super Bowl deste ano, criou uma elevada expectativa, porque toda a gente dizia, então o que é que a Pepsi vai fazer? Porque era histórica a presença da Pepsi na final da Super Bowl. E basicamente eles disseram, nós vamos aplicar todo o cash que nós utilizávamos em mídia tradicional para suportar causas sociais. E, portanto, digam-nos vocês, que são os nossos consumidores, aqueles que estão connosco e que são fãs da nossa marca, quais são as causas sociais onde vocês acham que nós devíamos aplicar este cash. E todo o buzz, todo o burburinho, tudo aquilo que eles conseguiram através disto, não só tiveram uma componente social fantástica, mas também criaram aqui uma relevância e um engagement dos seus consumidores para com a marca face a esta nova abordagem da marca. Não quer dizer que eles tenham deixado de fazer publicidade tradicional. Aquilo que acontece é que eles utilizaram o digital para criar aqui um buzz em torno da sua marca, em torno de uma nova abordagem que eles gostariam de incitar. Por outro lado, um bom exemplo é o Star Player da Heineken. Não sei se vocês conhecem isto. É para acompanharmos os jogos da Taça UEFA. Fazemos o download, neste caso, para um iPhone e nós conseguimos, à medida que o jogo se desenrola, interagir com o jogo. Okay? É aquilo que eles chamam uma Social Interactive Experience, em que, na realidade, consoante se há um canto, qual é que vai ser o desfecho desse canto, se marca um gol, se não marca um gol, se volta outra vez a bola para fora, ou quando é um penalti, por onde é que ele vai marcar um penalti, eu ganho pontos por ter acertado ou não ter acertado. Okay? É esta a dinâmica e aquilo que conseguem, essencialmente, é o engagement do seu consumidor, onde a marca está presente de uma forma bastante subtil. Por último, as marcas têm que passar de uma lógica de controlo, que foi efetivamente a base de muitos dos processos de comunicação, numa lógica de mass market, em que eu digo o que quero dizer e o meu target ouve e depois reage.